Estudo Bíblico, Números 17, versos 1 a 13. A confirmação da autoridade de Arão como sacerdote. Nessa ocasião, ficou claro que o sacerdote ficaria restringido unicamente à sua família e aos seus descendentes. Verso 2. 12 bordões. A palavra bordão em hebraico é igual à palavra tribo. E daí a necessidade de se usar as casas de seus pais para representar as 12 tribos. Já que a tribo de Levi foi representada, José teria que contar como uma tribo única e não ser dividido entre seus 2 filhos, Efraim e Manassés. Nota homilética. O 17º capítulo nos lembra que só Cristo é o sacerdote divino, João 14,6, Atos 4,12. 2. Só Cristo possui a verdadeira vida, cuja vitalidade e frutos espirituais fundamentam na sua ressurreição de entre os mortos. E 3. Cristo é o único sacerdote que vive para sempre, testificando ao homem, sendo por ele reconhecido e adorado. Romanos 1,4, Hebreus 7,26. Verso 3. O nome de Arão, sobre a vara de Levi. O capítulo 17 vindica a escolha por Deus da tribo de Levi para prover ministros e de Arão como sumo sacerdote. O Senhor operou um milagre para evidenciar sua escolha quanto à liderança, verso 8. Sob o novo concerto, líderes colocados por Deus que proclamam fielmente a palavra de Deus devem ser reconhecidos e obedecidos. Hebreus 13:17, Romanos 13, de 1 a 4 e 1 Timóteo 2, de 1 a 3. Verso 4. Perante o testemunho. A referência é a arca do testemunho. Onde eu vos encontrarei. O verbo encontrar no hebraico significa marcar uma hora ou lugar. A mesma raiz foi usada para tabernáculo da congregação, Ohel Moed, significando a tenda da hora e do lugar marcados. A congregação algumas vezes é chamada de Eda, o grupo reunido para o encontro. Verso 6. 12 varas. Considerando que uma era de Levi, a de Arão, e que ambos, Efraim e Manassés, eram considerados como tribos, devia haver 13 varas e não 12. Havia 2 meios de se numerar as tribos para que sempre fossem 12. Em capítulo 1, versos 5 a 15, os filhos de José são reconhecidos como uma só tribo. Em 13, versos 4 a 15, contudo, tem-se em mente a terra e sua consequente divisão. Por isso, a tribo de José foi subdividida para que houvesse 12 divisões, uma vez que Levi não recebeu herança de terra. Verso 8. No dia seguinte. Esta limitação de tempo ajuda a estabelecer o fato de que foi um verdadeiro milagre de Deus o que aconteceu. O florescimento do bordão de Arão confirma a sua autoridade e a sua aprovação da parte de Deus. Podemos ver aí uma figura de Cristo que, apesar de ser rejeitado pelo povo, foi aprovado por Deus para ser nosso eterno sumo sacerdote. Atos 4:11, Hebreus 7, 22 a 28. Este florescimento do bordão é também uma figura da ressurreição de Cristo, porque todos trouxeram um bordão morto e Deus deu vida ao bordão de Arão. Assim também, todos os autores de outras religiões têm perecido, mas o Cristo ressuscitado é o sumo sacerdote eterno nos céus, sempre vivo, sempre prestes a interceder por nós, pecadores. Hebreus 4, versos 14 a 16, 1 Timóteo 2, 5 e 6, Apocalipse 1, versos 17 e 18. Verso 10. A vara de Arão para que se guarde por sinal. Um símbolo que ensinasse a futuras gerações. Para os filhos rebeldes, os filhos da disputa,
ou filhos da rebelião. Eram homens que tornaram suas vidas miseráveis e ofenderam a Deus gravemente, permitindo que a autopiedade ou qualquer outra forma de profunda inquietação fervesse em seus corações. Verso 12. Verso 12. Eis que expiramos, perecemos todos. Uma expressão final de autopiedade, partindo de uma geração contradizente, encerra esse capítulo e também a narrativa do procedimento divino com ela. As próximas palavras da narrativa, capítulo 20, verso 1, descrevem os últimos dias da peregrinação no deserto e o nascer de uma nova geração.